pregar o Evangelho, falar da Bíblia. E aí, eu coloquei da última vez aí para vocês, esse recurso aqui, passando rapidinho, para falar do plano da salvação que nós abordamos da última vez, e esse aqui é um recurso que fala bem reduzido do plano da salvação, também através das cores. Então, você tem aí o amarelo, tá? Que é Deus, quem Deus é. Deus, ele estava no início, ele está no fim. Nosso Deus é um Deus eterno. Ele criou todas as coisas. E a obra mais linda que Deus criou foi o homem. E quando ele criou o homem, ele criou a sua imagem e a sua semelhança. Que linda a criação de Deus. Deus fez você e por isso ele te ama. Mas um dia o homem escolheu pecar. E quando o homem pecou, algo o separou de Deus. Criou ali uma barreira entre o homem e Deus. E essa barreira se chama pecado. Pecado é tudo aquilo que nós fazemos, falamos, pensamos que não agrada a Deus. Diz lá em Romanos 3:23, todos pecaram. E olha, o pecado aqui representado pela cor escura. O pecado nos afasta, nos separa de Deus. Mas Deus, ele teve um plano maravilhoso para que esse pecado, para que houvesse novamente uma amizade, um relacionamento nosso com Deus. Foi aí que Deus enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz por mim e por você. E a cruz é o que liga novamente o pecador a Deus. Liga novamente o pecador ao Criador, assim tornando novamente parecido com Ele. É um recurso lindo, é um recurso bem prático, tá vendo? É um livrinho de papel. Eu mandei para o pastor da última vez, ele jogou aí no grupo, não deu tempo da última vez de nós explicarmos, mas aqui está o recurso, olha, tá? Ele é feito assim, tá? No papel aberto, e aí você tem que fazer a colagem. Eu posso enviar um vídeo, pastor, se houver interesse, eu envio o vídeo fazendo isso aqui, e aqui nós estamos elaborando esse cartão para a criança no final da EBF compartilhar com seus amigos, com seus parentes, o plano da salvação através dessas cores aqui, ok? Então vamos lá? Nós estamos então, falamos no primeiro dia sobre um paralítico que andou. Uau, que incrível! Esse é o nosso Deus, é o Deus que faz coisas incríveis. E nós estamos agora no segundo dia da nossa EBF e o nosso tema é: um homem cego é curado por ter fé em Jesus. Isso é incrível! É assim que Deus faz. E nessa história nós vamos falar de Bartimeu. Como sugestão dessa lição, nós demos aí, eu espero que você já tenha lido a história, eu espero que você já tenha olhado aí os recursos. Como sugestão no livro, nós demos de você, se você, menina, né, mulher, for contar a história, a sugestão é que você use um homem para se vestir de Bartimeu. E aí você pode elaborar aí uma roupinha de TNT, tá? Pode ser uma roupinha toda feita com cola, tá? Com colar, você pode colar. Se der para costurar, você costura. Mas é uma bata, tá? Onde vai ficar a pessoa que você for vestir. Você pode já na introdução da sua história começar a vestir Bartimeu ali mesmo, ou então o Bartimeu vai entrar na sua história, tá? E aí você faz uma capa. Se é para fazer um negócio, vamos fazer direito, né? Aí você faz a bata e você faz uma capa para colocar por cima da bata, tá bom? E aí tem um cintinho também para poder prender aí. E tem também um tampa-olho, tá? Um tapa-olho, onde você pode colocar na pessoa só para ilustrar que a pessoa era cega, tá ok? E aí você vai começar a falar que na Bíblia nos conta que Jesus e seus discípulos haviam saído para a cidade de Jericó. E ali naquela entrada daquela cidade havia um homem que era cego. E aí você vai começar a discorrer a história e eu quero sinalizar para você aqui aonde nessa história você vai falar do pecado.
Você conseguiu ler essa história antes e no decorrer da história você conseguiu identificar aonde você vai falar do pecado? Aqui no nosso livro, lá na contação da história, na página 82, no último parágrafo, nós temos ali que Bartimeu, ele vivia numa vida de escuridão. Ele não enxergava as obras de Deus, a maravilha da natureza, o céu lindo que Deus fez, a cor verde da árvore, porque ele vivia numa vida de escuridão. Mas não só Bartimeu vivia no escuro, como eu e você também vivemos no escuro quando nós temos o pecado. O pecado é algo que nos separa de Deus. O pecado é algo que nos deixa longe de Deus. E é nesse ponto da história onde você vai abordar a cor preta. Ok? Vocês estão entendendo? Conseguindo identificar na história? Levante a mão aí. Só para ver. Isso. Então, nessa parte da história, você vai falar do pecado, da cor preta do plano da salvação, ok? Logo depois, no segundo parágrafo da página 83, Bartimeu gritava. Ele gritava alto no meio da multidão: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Nisso, você pode ter o Bartimeu vestido e encenando essa parte da história. A ideia de você vestir o Bartimeu é ele contar a história. Se ele não puder contar a história, você vai narrando e ele vai encenando, tá bom? Então, no momento que ele grita, e o Bartimeu vai gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E o povo mandava ele calar a boca. Deus não vai te ouvir, Jesus não vai te ouvir. E ele chamava cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele sabia que Jesus podia ajudá-lo. E aí, eu quero que você chamar a atenção de vocês para uma frase que você pode aplicar dentro dessa história. Só Jesus pode remover as trevas do pecado. E aí você pode fazer um cartazinho desse para você não esquecer, porque essa é a frase do ensinamento do dia. Quando você tem uma frase dessa aqui, você consegue repetir isso várias vezes. Então, quando você tem ali esse cartaz junto com o teu esboço, você vai lembrar que em várias partes da história você vai lembrar: só Jesus pode remover as trevas do pecado. A criança precisa entender e precisa gravar essa mensagem do dia, porque só Jesus tem esse poder de remover. Por quê? Porque aquele sangue derramado da cruz, e é nesse ponto da história que você vai falar da cor vermelha, tá bom? Nesse ponto da história, porque Jesus, ele se importou com Bartimeu e ele também se importa com você. Eu coloquei no livro de uma maneira que você possa estudar e ver a sequência exata da história. Quando você vai lendo a sequência, você pode até, deixa eu só mostrar para você aqui como eu fiz no meu livro, ó. Não sei se vai dar para você ver daí, mas eu pintei aqui de amarelo, eu fiz uma cruz vermelha aqui, porque é onde no ponto da história eu vou falar de Jesus. Aqui é o ponto da história onde eu vou falar que quem é Deus, entende? Então você pode fazer isso no seu livro, ou então marcar ali na história da sua Bíblia, ali na sua Bíblia, naquele versículo, você pode marcar, porque fica fácil, onde você não vai esquecer de falar do plano da salvação ali, ok? Estão entendendo? Muito bem. E aí você vai, quando você fala essa frase aqui, ó, Jesus se importou com Bartimeu, você está na história, mas e também ele se importa com você. Você saiu da história e está direcionando a criança. Você entende por que as nossas lições precisam ter uma aplicação para a vida da criança? A gente não está só contando a história. As nossas lições de EBF, ela não deve ser uma contação de história. A história as crianças sabem, mas ela precisa saber aonde, como eu posso aplicar essa história na minha vida.
Então é por isso que a gente fala muito assim, ó, não esqueça de fazer a aplicação da lição bíblica. Faça aplicação na vida da criança. A aplicação é justamente isso, é essa transição que você está na história e vem para a vidinha da criança. Então, olha só, Jesus se importou com Bartimeu e ele também se importa com você. Jesus morreu por você. Ele é o Filho perfeito de Deus. Ele enviou Jesus Cristo e morreu numa cruz por você. Ele é santo, ele nunca pecou, não era ele que merecia estar naquela cruz. Mas eu e você pecamos. E ele disse assim: eu vou morrer por você, Felipe. Eu vou morrer por você, Maria. Eu vou morrer por você, Carmen. Eu vou morrer por você, João. Ele morreu por cada um de vocês, porque ele ama você. Você está na vida da criança, entende? E agora você vai voltar para a história. Assim como ele ama você, ele também se importava muito com Bartimeu. E Bartimeu gritava cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Foi então que ele perguntou para você: vem aqui, o que você quer que eu te faça? E ele falou: mestre, que eu torne a ver. E algo incrível acontece na vida de Bartimeu. E aí, se Bartimeu está encenando, né? Aí você treina com essa pessoa, né? Todo aquele andado, todo aquele gesticulado, toda aquela alegria, né? Então, a pessoa tem que entender que Bartimeu era triste antes e quando ele teve um encontro com Deus, a vida dele mudou. Então, é muito interessante também você, professor, treinar isso com a pessoa que vai te ajudar. Tá? Então a pessoa era triste, quando ela tem um encontro com Deus, a alegria entrou. Algo modificou em seu coração, na sua vida. Ele é uma nova criatura. Então, a partir daquele momento, a pessoa vai receber alegria. Ele vai agir de outra maneira. Então, algo incrível aconteceu na vida de Bartimeu. Ele começou a confiar em Deus. Aquele mundo que ele vivia de escuridão, agora ele pôde ver. Ele pôde enxergar toda a criação de Deus, toda aquela obra de Deus. E hoje, você também pode pedir ao Senhor Jesus para tirar você da escuridão do pecado, porque só Jesus pode remover as trevas do pecado na sua vida. Você está entendendo, gente? Não vamos contar histórias, vamos ensinar lições bíblicas, lições que vão ficar guardadas no coração para sempre. Ela vai entender que se Jesus cuidou de Bartimeu, ele vai cuidar de mim também. Se Jesus removeu as trevas do pecado de Bartimeu, ele também pode remover os meus pecados. Isso precisa ser falado, isso precisa ser dito, e é você quem vai falar isso para as crianças, tá? Porque é você quem está aí para aprender. Amém ou não amém? Você faz assim: Senhor, me prepara. Senhor, eu preciso dar o meu melhor. Então, que o Senhor Jesus possa te capacitar nessa manhã. E aí, logo depois, você vai preparar o apelo, que é algo também que precisamos fazer todas as vezes. Você precisa entender que o seu apelo, ele é curto, não é igual, às vezes, nos nossos cultos, que o pastor prepara ali 10, 20 minutos de apelo. Não. O nosso apelo para a criança, ele é curto, ele é direto. Você, criança que não tem Jesus, entende? Você precisa se dirigir a ela. Você, criança que não tem Jesus, e hoje ela precisa olhar para você e ver assim: bem, ela está falando comigo. Bem, ele está falando comigo. A criança precisa entender isso. Então, é bom que você faça isso. É um apelo direto, é um apelo bíblico, porque você está referindo à Bíblia. Assim como Jesus removeu os pecados de Bartimeu, ele também pode remover o seu pecado. E eu quero que você levante a sua mão, se você quer que o Senhor Jesus remova o seu pecado nesse dia. E aí você vai pedir à criança, ou para levantar as mãos, ou para ficar de pé, sabe? Ou para fechar os olhos, tá? Não peça muitas coisas. Fala assim: fica de pé, fecha o olho, levanta a mão. Não. Você peça uma coisa só.
Assim, levante a sua mão se hoje você quer, ou então você fala, fique de pé se você quer receber o Senhor Jesus, tá? É uma parte muito importante que nós não podemos deixar de falar, tá? Eu gostaria também aqui, essa é a sugestão do livro, eu gostaria também de dar uma outra sugestão. Esse paninho. Você pode também, eu não sei quantas crianças você vai ter, se você vai fazer presencial, se você vai elaborar algum kit para essa criança, mas você pode também dar para ela uma tira de TNT preto ou qualquer tecido preto que você tiver e desafiar as crianças a ouvir a história com os olhos fechados, os olhos tapados. Gente, dessa maneira você vai precisar trabalhar os 5 sentidos com a criança. Porque ela vai se colocar no lugar de Bartimeu, né? Ela vai ficar de olhos tapados como Bartimeu, e aí você vai começar a fazer uma viagem ao tempo com aquela criança. Então você pode contar de que em Jericó havia por ali uma multidão que passava, e aí você pode imaginar, tá? Porque a Bíblia não diz se ali havia pessoa cheirosa, né? E aí você pode, se você está presencial com aquelas crianças, você pode borrifar um perfuminho, e ela com o olho fechado, os olhos tapados, você pode falar assim, você consegue sentir o cheiro dessas pessoas? E aí a criança vai, estou sentindo, pois Bartimeu percebeu que ali havia pessoas diferentes, porque Jesus iria passar por ali. Você está aguçando a criança o olfato. E aí você pode também imaginar com a criança que Bartimeu naquele momento estava com fome, e aí ele pegou um biscoitinho, e aí você pode elaborar aí, ou passar um biscoitinho para a criança. Bartimeu naquela hora, ele comeu um biscoitinho, ou então no meio da multidão, tinha tanta gente que tinha uma criança por ali que comia um biscoitinho, e aí você põe eles para comer um biscoitinho, porque eles estão de olhos tapados. E você vai estar aguçando a criança o paladar. Está conseguindo entender? É uma outra maneira de você contar essa história, fazendo com que elas fiquem de olhos vendados, mas aí você vai precisar aguçar os 5 sentidos. Tá? E aí você pode dizer assim, e quando aquela multidão passava, havia muito falatório. Fala aí, falatório, fala comigo e tal. E aí você pode combinar com algumas pessoas de falar, e aqui, olha aí, ó, audição. Então aí você vai estar aguçando os sentidos dessa criança, tá bom? Então você precisa ver, é uma maneira muito legal de contar essa história. Eu já contei essa história num acampamento de crianças, dessa maneira, com eles de olhos vedados, e foi lindo demais. Agora você vai precisar mexer com esses sentidos para eles viverem esse momento, ok? Irmã? Diga. Uma primeira pergunta. Qual o tempo ideal para a duração de uma história para as crianças? Para a contação. Sim. Num momento virtual, pastor, como nós estamos vivendo agora, eu estou trabalhando aqui com 20 minutos, mas você precisa entender que precisa ser bem dinâmico. Por quê, gente? Esse mundo virtual, ele está muito colorido, ele está muito, né? É um colorido a todo tempo, é uma novidade a todo tempo. Então, se você fizer virtual, você precisa pegar... Deixa eu pegar aqui para você ver. Você precisa elaborar um Jesus, sabe? Então, olha, crianças, esse aqui é o meu Jesus. E ele passava ali no meio da multidão. Então, olha, a criança vai ter mais 1 minuto olhando para você com isso aqui na mão. Se você ficar 20 minutos segurando isso aqui, tu acha que a criança vai ficar olhando para você? Não vai. Então, no momento que você fez Jesus, você vem rapidamente com Bartimeu. Então, Bartimeu, ele não enxergava. E depois de um certo tempo, aí, ó, o Bartimeu vai ver. E aí você tira ali, e olha como ficou Bartimeu. Ele começou a enxergar Jesus, porque Jesus era o Filho perfeito de Deus. Jesus era aquele que podia curar. Então, assim, aqui nós estamos nos preparando para 20 minutos. Mas, numa escola dominical virtual,
nós falamos em 10. Por quê? A gente precisa massificar aquele ensinamento do dia. Então, você precisa ver quem é o seu público. Se eu estou falando para os pequenininhos, o pequenininho tem 5 minutos. Então, o que eu vou falar para o pequenininho? Só Jesus pode remover as trevas do pecado. O que era escuro, agora você pode ver, porque Jesus está com você. E aí você vai se deter apenas aquele ensinamento do dia. Então você precisa ver qual é o seu alcance. Aqui, como a gente está nesse mundo virtual, nós vamos alcançar todas as idades, né? Então, desde o início, da introdução até o apelo, no máximo 20 minutos. Numa história bem contada, numa história bem estudada, numa história cheia de informações, numa história... Eu não estou dizendo que você vai ter que ter 20 recursos para contar uma história. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você tem que ter certeza do que você vai fazer. Você tem que pegar a sua imagem, aí como eu estou pertinho de você, é ideal. A gente fica bem restrito, né? Você pode ver que o meu Bartimeu, ele é grandão, Deixa eu ver se dá para ver. Ele é grandão. Ele tem uns 60 centímetros. Só que eu não posso ficar com ele longe, né? Eu tenho que ficar com ele aqui pertinho. Então você vem, você fala com eles, você coloca alguém para segurar atrás, tá? E aí, eu não sei se eu consegui responder, mas no máximo 20 minutos, tá? Então se você estudar, se você fizer seu esboço, pensar nas aplicações, introdução, no apelo, vai ficar uma história dinâmica, você vai conseguir fazer isso. O importante também é você treinar. Não deixa para contar na hora, não. Então, em todo tempo, pega o celular, coloca para filmar, você assiste, você fala, puxa, não está muito legal essa parte, deixa eu reduzir, deixa eu falar mais disso aqui. E aí, quando você for falar de Jesus, não tem uma cruz aqui, né? Mas se você vai falar de Jesus, pegue uma cruz, sabe? Uma cruz que sempre tem, pega uma cruz, mostre a cruz, torne bem dinâmico isso. A nossa vai ser presencial, tá? Ai, que bênção, pastor. Ai, como eu queria isso. As nossas crianças aqui estão lamentando muito. Nós vamos receber apenas 25 crianças no máximo nas nossas lives. Então, vocês têm aí um grande privilégio. Como vai ser presencial, então 20 minutos está ótimo. Dá para você fazer de forma que você tenha um conteúdo bem firme ali na tua mensagem, tá? Ok? Então, vamos aqui falar da memorização desse dia. Aqui na memorização, eu vou só me estender um pouquinho aqui, nos outros eu vou falar rápido, mas nesse aqui, só para a gente entender que tem um método aqui nessa memorização. Nós chamamos do método IAEAR. Então, você pode colocar aí essas letrinhas. I-A-E-A-R. Então, nós falamos o método IAEAR, tá? Esse método quer dizer o quê? O I é uma introdução. Você ensina o versículo, você não vai chegando assim, bem crianças, aqui na minha Bíblia, em João 3,16, diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, tá bom, criança? Não. Você precisa entrar com uma historinha, ou com um fantoche. O fantoche vai dizer, tia, chegou a uma hora melhor da EBF que aprender o versículo e tal, entendeu? Ou você entra com uma ilustração, ou você entra com uma perguntinha, tá? Então, essa introdução é o que vai introduzir o seu versículo, tá? Agora, introdução e é a apresentação. Tá? Logo depois da introdução tem a apresentação. A apresentação é o quê? É justamente você pegar a Bíblia. Não esqueça, ensinou o versículo, vá com a Bíblia. Tá? Não vá só com o seu recurso visual, não. Vá com a Bíblia. Então, você vai dizer que aqui na Bíblia, a palavra de Deus, o livro que é 100% verdade, um livro que foi inspirado por Deus. O Espírito Santo de Deus inspirou homens, mais de 40 homens, para escrever a palavra de Deus. E aí você vai abrir a Bíblia, e aí você vai ler na Bíblia.
Tá? Isso é a apresentação. E nessa apresentação, você pode dizer que a Bíblia é dividida em duas partes, o Novo Testamento, o Antigo Testamento. Você pode dizer que o Antigo Testamento tem 39 livros. São informações que a criança vai aprender na introdução dos seus versículos. Então, se você vai fazer BF de 5 dias, se planeje 5 informações onde ela vai falar, onde você vai dar as informações esses dias. E para esse momento, não sei se vocês conhecem a Bila, tenho a Bíblia, a Bila, e tenho também o Biblionildo, né, que é o conhecido aí por muitos, tá? Esse aqui eu fiz numa pasta de polionda. É um recurso que você faz e que fica guardado para sempre, gente. Isso aqui não estraga nunca se você tiver cuidado. Esse é o Biblionildo, e sempre que eu estou com o Biblionildo, ele traz informações sobre a Bíblia. A Bila também traz, tá bom? Aqui a forma feminina da Bila, do Biblionildo. Aqui, eu até usei no domingo, deixa eu colocar aqui. Aqui ele tem bolso, tá? É aberto, com 4 bolsos aqui dentro, onde ela vai trazer as informações. Então, por exemplo, olha, aqui no primeiro bolso, você tem o número 66. Lembrando que a Bíblia tem 66 livros, tá? E aí no segundo bolso, você vai colocar, ó, deixa eu só colocar aqui que eu retirei, tá? Então a informação está aqui. E aí no dia seguinte, você pode dizer que no Antigo Testamento tem 39 livros, tá bom? E aí você pode trazer curiosidades também, né? E João foi um discípulo de Jesus e ele escreveu um dos livros dos evangelhos e tal. E aí você pode elaborar as perguntinhas para ser a sua introdução nesse momento de memorização. Se torna gostoso, gente. Esse momento de memorização, que é um momento muito importante, às vezes é chato porque a pessoa faz de forma que não é interessante. Então, é legal você já começar de uma maneira diferente. Você traz um fantoche, você chega com o Biblionildo, você chega com a Bila, e aí, a cada dia ali com uma informação, a criança já vai chegar assim, bem, vamos ver o que nós temos para hoje, tá bom? Então, essa é a apresentação. A explicação do nosso método, introdução, apresentação e explicação. Na explicação, você vai explicar as palavras difíceis. Então, nesse nosso versículo está lá, ó, eu sou o caminho. Quem que diz isso? Jesus disse, eu sou o caminho. Jesus, ele é o caminho que nos leva para o céu. Jesus morreu na cruz para nos ligar novamente com ele, como mostra aqui o nosso visual, né? Jesus, ele ligou o pecador a Deus novamente, tá? Então você pode sempre estar com isso aqui na sua Bíblia, sempre estar com você ali aonde você vai ministrar a palavra, que aí você pega o seu recurso e fala, tá? E aí você vai dizer, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é verdade e ele inspirou pessoas para escrever a Bíblia, que é a verdade, 100% verdadeira. E aí você vai dizer, logo depois da explicação, você vai explicar cada palavra lá, ó. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vai a Deus sozinho. Jesus, ele é o caminho. A cruz nos leva a Deus, nos leva para o céu. E aí você explica pedacinho por pedacinho. E aí, logo depois dessa explicação, vem a aplicação. Então, é introdução, apresentação, explicação e aplicação. Como que eu vou aplicar esse versículo para a minha criança? Não esqueça que você tem 2 tipos de criança na sua EBF. Aquelas crianças que já têm Jesus e aquela criança que não tem Jesus, aquele visitante, aquela criança que ainda não tomou a decisão. Então, nesse momento da aplicação, você tem que direcionar para as 2 crianças.
Você pode dizer assim: olha, criança, você que ainda não tem Jesus, hoje você vai poder receber o Senhor Jesus. Logo depois da história, você vai ter essa oportunidade. E se você tiver alguma dúvida, converse comigo, eu estarei bem ali na frente para te explicar sobre o que é crer em Jesus. Para o não salvo, ok? E para o salvo, você tem que dizer algo sobre crescimento, porque essa criança já recebeu Jesus. Então, nós temos que ensinar a criança como ela pode crescer através desse versículo. Você que já tem Jesus, criança, você já sabe que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então, chegou a hora de você compartilhar, falar para outras pessoas, ensinar para outras pessoas que Ele é o caminho. Procure sempre dizer a verdade, você que já tem Jesus, porque o nosso Deus é um Deus verdadeiro, é um Deus que fala a verdade. Tá? Então aí você está aplicando para os dois tipos de criança que você tem. Ok? Tá dando para entender a gente? Amém? Tá difícil? Não. Tá rápido? Não. Que Deus dê sabedoria a cada um de vocês, tá bom? E entendimento. Peça ao Senhor que Ele dá. Peça ao Senhor, se esforce, leia uma vez, leia de novo, o livro está bem explicadinho, qualquer dúvida você pode falar comigo, fala, pastor, me dá o WhatsApp dela, que ela vai tirar minha dúvida, nós estamos aí prontos para ajudar, tá bom? Então, introdução, apresentação, explicação, aplicação e o R é repetição. Você vai arrumar um jeito de repetir com essa criança pelo menos 7 vezes, tá bom? Então, você repetiu uma vez lá ensinando o versículo, você repetiu de novo quando mostrou o visual, e aí quando você explicou tudo, você vai inventar uma maneira de repetir. Então, você diz, eu quero ouvir as meninas, vamos repetir o versículo? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quero ouvir os meninos, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, ó. Já 2 vezes, tá? E aí, para esse versículo, nós elaboramos esse recurso aqui, que eu vou tentar mostrar a vocês. Não vira, não. Eu acho que não vira. Deixa eu ver. Vê se vira aqui. Vira. Ó, vai lá. Eu vou tentar virar a tela aqui. Vê lá. Ah lá. Ele está ali no chão. Peraí. Ó. Eu coloquei aqui no chão, tá? O versículo. Mas você pode fazer ele de maneira que as crianças podem segurar. Você pode fazer dessa maneira aqui, ó. Vai lá, Isabela, pula aí. João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você pode fazer com que a criança pinte. Vem de novo, Isabela. Estou com a minha ajudante aqui. E aí você pode formar uma fila, não sei o número de crianças que você vai ter, mas você pode formar ali, escolher 4, 5 crianças, e ela vai ter que dizer o versículo, pisando aí nessas pegadas, que é o caminho que vai levar para o céu, tá bom? Então vamos lá? João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E aí vai o outro. E aí você pode brincar com a criança. Faz o sinal aí. Sim. Tá bom. E aí a gente vai se reinventando aqui para poder explicar para você. Questão tendo. E olha, não sei se você percebeu isso, tá, ó, João 1. Você precisa estar atento quando você não confecciona o recurso, quando você pede outra, que foi aqui o meu caso. Eu pedi outra para fazer, peguei, aí mandou a foto e foi errado. Então, você sempre verifica a referência, certinho. Seu microfone está falhando. Está falhando? Alô? Melhorou. Alô? Está melhor. Melhorou? É porque eu acho que eu mexi aqui, aí... Ninguém viu que você mexeu. Peraí. Tá ok? Tá ok? Não. Ainda não. Tá ruim, tá falhando o que ele tá falando. Alô. Então,
atrapalhando, tá bom? Podemos Melhorou. continuar? Sim. Ok. Então, aí, você vai ensinar esse versículo de forma bem diferente para essa criança. O interessante é você planejar esses 5 dias, qual é o método que você vai usar, tá? Então, se você colocou o recurso, se você colocou eles para pisarem, fazer aquela corridinha ali, para memorizar, então, isso aí já vai ficar guardado, tá bom? Ele vai lembrar, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? E vai brincar de pisar naquilo ali, vai ter aquele movimento, todo mundo vai querer fazer, e aí você estuda a maneira aí de como vai administrar isso com as suas crianças, ok? Vamos lá, eu quero falar aqui com vocês sobre a brincadeira desse dia. A brincadeira para os menores, nós demos aqui a sugestão do cesto, tá? Esse aqui é um cesto, uma lata, tá? Uma lata de lixo, essas pode ser aquelas latas de tela, né? Telada. E aqui você pode fazer o seu Bartimeu, tá vendo? E aí você vai levar o Bartimeu até Jesus, tá? Você coloca Jesus aqui e é como se fosse você levar Bartimeu até Jesus. Então você vai colocar ali um cesto, você vai marcar a distância para a criança arremessar Bartimeu até Jesus. Tá bom? E aí, na hora que a criança jogar, você pode dizer assim, ó, na hora que você arremessar, você pode dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí acerta. É claro que você não vai botar pertinho assim, né? Você vai fazer ali a marcação da distância para ficar cada vez mais longe ou cada vez mais perto. Tá bom? Essa é uma sugestão de brincadeira. A outra brincadeira para esse dia é essa caixa aqui. Você tem aí a imagem aí no seu livro, tá? Essa caixa aqui é a caixa de perguntinhas, né? Tem alguma coisa, aqui tem alguma coisa. O que será que tem aqui dentro? E aí a criança com os olhos vedados, você pode usar o mesmo tapa-olho que você usou para o Bartimeu, você pode ver. A criança vai colocar a mão aqui dentro, ó, eu coloquei aquela, tá preto, mas eu acho que dá para ver. Coloquei aquele assim que fica escuro, né, para não ver. A criança vai pegar alguma coisa ali dentro e como ela não está podendo ver, ela vai ter que dizer o que é que pegou, tá? Então, se ela acertar, ela responde a perguntinha e aí faz a pontuação. E aí, o que tem aqui? Ah, tem uma bola. E aí você coloca aí objetos. O que tem aqui? Ah, um baldinho. E aí, através do tato, ela vai ali, vai pegar e vai ver o que é a tesoura, tá? E aí ela vai, ó, pegar, o que tem aqui? Tem uma cola, um gel, tá? Então, você pode colocar alguns objetos dentro e a criança com os olhos vedados, ela vai tentar identificar o que é. Ela vai ver a dificuldade que Bartimeu teve, né? De viver uma vida na escuridão. E aí também, professores, podemos também falar da dificuldade, né, dos deficientes visuais, e aí você pode também abordar isso de uma outra maneira, se você tem tempo aí na sua EBF, tá bom? Vamos ao terceiro dia? Tudo certo? Quem está prestando atenção diz, eu estou. Quem está prestando atenção vai levantar agora. Levante aí, levante aí. Mexe o ombro, mexe o ombro. Mexe assim o pescoço, gira o pescoço aí. Levanta o braço direito. Levanta o braço esquerdo. Dá um pulinho. E, ó, o amor de Deus é assim, ó, ele é grande. Aí você abre, bem grande é o amor de Deus. Que me envolve pela direita, e tu vai lá para a direita. Cuidado para não quebrar, hein, gente? E aí vai para a esquerda, e aí você vai lá para a esquerda. Ai, dói tudo, hein, gente? Ai, ai. E o amor de Deus me envolve para frente, aí você vai lá na frente assim, e me envolve lá atrás, aí você vai assim lá atrás. O amor de Deus, ele é profundo, quero ver agora, profundo. Com essa quarentena tá difícil isso, gente. Vai lá no profundo, abaixa aí, põe a mão lá no chão. Põe a mão, olha lá, nem abaixou. A quarentena enferrujou todo mundo. Ainda bem que a tela aqui não vai abaixar, para me ver abaixar. Muito bem, pode sentar, pode sentar. E agora, no nosso terceiro dia,
nós vamos ver que de uma só vez, 10 pessoas foram curadas de uma terrível doença. Uau! Que incrível! O nosso Deus faz coisas incríveis. Vamos ouvir? E aí, essa é a história dos 10 leprosos. Para a sugestão nesse dia, nós fizemos um avental. Eu vou colocar aqui pertinho para você. Eu só não vou colocar porque senão vai ficar longe a imagem. Mas eu quero mostrar. Tá? Ele foi feito de feltro, mas você pode fazer de EVA, tá? Ó, a parte de cima. Tá? Você pode fazer de EVA. As carinhas, elas estão bem simples. Deve estar falhando. Está falhando a voz? Não, tá bom. As carinhas, tem lá no anexo, lá no final, o molde. E aí você pode ver lá como faz. Olha. Aqui ele está colorido. Pastor, me lembra depois de te mandar as fotos desse recurso colorido, tá? Para mostrar para o pessoal. E aí, gente, com esse recurso do avental, você vai contar a sua história, tá? O contador da lição bíblica, ele vai vestir o avental e vem fazendo as aplicações. Para esse dia, tá? Eu queria aquela maleta do Wendel, aquela maleta. Então, você vai dizer lá, como diz a página 95, certo dia Jesus estava indo para Jerusalém, a maleta. E na sua viagem ele passou por algumas regiões, na Samaria, na Galileia. E quando ele estava entrando num povoado, 10 homens foram ao encontro deles. Só que esses homens tinham um problema. Eles tinham lepra. Lepra é uma doença terrível. Quando as pessoas tinham lepra naquela época, ninguém gostaria de ficar perto, ninguém ficava perto, eles eram rejeitados. Sabe, crianças? Nós também temos algo terrível dentro de nós. Nós temos o pecado. E quando nós estamos no pecado, nós nos afastamos de Deus. Então é nesse ponto aí, logo no primeiro parágrafo da página 95, você vai falar do pecado. Tá? Você vai fazer uma comparação, uma analogia, você vai pensar, fazer com que a criança entenda que a lepra, aquele problema terrível que aquelas pessoas tinham, hoje também nós temos um problema terrível, que é o nosso pecado. Tá? Então essa aí vai ser a aplicação do plano da salvação dentro do plano da salvação dentro da história dos 10 leprosos. Tá bom? E aí, você criança que quer ter um coração limpo, assim como os leprosos, deseja ser curado por essa doença, para você conseguir isso, você precisa parar, você precisa olhar para Jesus, você precisa ir atrás de Jesus, como aqueles leprosos fizeram. Eles procuraram quem tinha a solução do problema deles. Hoje, você também sabe quem tem a solução do seu problema. Jesus é a solução do seu problema. E aí no segundo parágrafo da página 95 é onde você vai falar sobre quem é Deus, que Ele é o Criador, que Ele ama você, Ele se importa com você. E também você vai falar de Jesus, que Ele morreu da cruz. Muitas das vezes, gente, na história, em um ponto, você fala de 2, 3 pontos da mensagem da salvação. Não se preocupe, não se preocupe. O importante é você falar dos pontos da mensagem da salvação, tá bom? Então você vai ali decorrer sobre isso. E aí, quando estavam pelo caminho, algo incrível aconteceu na vida daqueles homens. Jesus tinha dado a ordem, né? Vá e vocês serão curados lá. Mas no meio do caminho, esses homens foram curados. Crianças, olha que coisa linda que Deus fez. Algo incrível aconteceu na vida deles. Mas você acha que todos eles voltaram para agradecer? Pois é, crianças, é isso que eu quero ensinar para vocês hoje.
Nós devemos sempre ter um coração grato a Deus. Jesus curou aqueles homens, mas apenas um voltou para agradecer. Criança, hoje você acordou, será que você acordou e agradeceu pela vida? Tantas pessoas hoje em hospital, tantas pessoas doentes, tantas pessoas que não podendo andar. Hoje você pôde andar, você pôde vir aqui na nossa EBF. Você agradeceu a Deus? O alimento que você comeu, você agradeceu a Deus? Olha que família linda que Deus te deu, você parou para agradecer a Deus? Então, nessa lição, nós vamos fazer com que a criança tenha um coração grato a Deus. Todos os homens foram curados, eles receberam a bênção que eles queriam, mas não agradeceram. 9 não agradeceram. Que nós não sejamos como esses 9, mas que sejamos como esse 1 que voltou e agradeceu a Deus. E aí você pode falar sobre o potinho da gratidão, tá? O potinho do nosso motivo de gratidão, tá? Sugestão lá de trabalho manual para você. E aí você pode ter o teu potinho aí perto na hora da lição e falar com Deus, e falar com as crianças. O que você pode agradecer hoje? Aquele homem voltou, aquele homem agradeceu. Você pode agradecer pela salvação, você que já tem Jesus? E aí você vai desafiar a criança que já tem Jesus a ter um coração grato. E aquele que não tem Jesus, ele pode se entregar a Deus para que Deus o ensine a ter um coração grato. Amém, gente? E essa é uma lição para mim e para você também. Muitas das vezes nós reclamamos, murmuramos, temos tudo, ou então não temos nem tudo que a gente queria. Mas que o Senhor Jesus possa gerar em nós esse coração de gratidão. Hoje eu acordei chorando, mas eu falei: Deus, muito obrigado pela vida. Muito obrigado pela minha família. Muito obrigado, Deus, pelo alimento. Tá difícil, tá. Nossa, mas Deus, obrigada. É nesse momento que Deus vê o desejo, sabe, a sinceridade do nosso coração. E sabe, irmãos, quando nós ensinamos isso para as nossas crianças, Deus quer nos ensinar também. Será que nós estamos vivendo o que nós estamos ensinando? Cada EBF tem sido um desafio. Cada vez que nós ministramos para as crianças, que nós estudamos, é uma chapuletada que Deus dá em nós, não é não? E aí Deus fala assim: e aí, tu vai aprender agora ou não vai? Não é assim, gente. E aí, tu vai aprender a ser grata agora ou não vai? Tá difícil, não tá? Mas eu te dou alegria a cada dia. Eu sou o seu sustento. Nós não ensinamos para a criança que Deus é poderoso para fazer tudo. É nessa hora que nós precisamos confiar que Deus é poderoso para fazer coisas incríveis. E eu estava falando com o pastor ontem, eu falei: pastor, eu confio em Deus que faz coisas incríveis. Ele faz o impossível e Ele nos dá alegria para continuar. Irmãos, no momento que você se propôs a fazer esse evangelismo, você sabe que a luta não é contra a carne ou sangue, mas é contra principados e potestades. Então se revista de Deus, se revista com a armadura de Deus. Fala: Senhor, me ajude a orar, me ajuda, Senhor, a buscar a Tua presença, porque você vai precisar, porque você vai entrar nessa batalha. Não desista, Deus é com você. Nossas crianças estão precisando ter um coração grato. Quantas crianças nessa quarentena estão aí, viraram crianças rebeldes, viraram crianças desobedientes. Quando nós abrimos a porta da nossa igreja, nós vamos ver quem são essas crianças. Meu Deus, mas o Joãozinho era assim, olha como está Joãozinho agora. O que foi que ele aprendeu na internet? O que ele foi que ele aprendeu em casa? A mãe dele ensinou o quê? O que ele aprendeu com os primos? Então, por isso que nós não podemos deixar de falar do amor de Deus. Então, não brinque de contar a história. Você conta uma lição, onde ela vai sair ali aprendendo e devemos sempre ter um coração grato a Deus. Amém, gente? E para o versículo desse dia, nós temos aqui... Eu preciso andar mais rápido aqui, senão eu não vou conseguir terminar as 5 histórias.
Vamos lá. Grande é o Senhor e merece ser louvado. Esse recurso feito de EVA, tá vendo? Você pode fazer com que ele dobre. O meu não dobra porque o meu fica viajando, então já deixo ele abertinho. Mas você pode dobrar o seu, você pode fazer de papel pequeno para a criança levar em casa. E aí quando você abrir o versículo, tá lá, ó, tá? O visual lá. Você pode fazer as letras em EVA, aquelas letras soltas e ir colando, tá? Então o meu, ele tem a base de EVA e ele tem o escrito de papel, tá joia? E aí ali tá lá na página 96 falando sobre a introdução, sobre a explicação, a aplicação, a repetição, tá tudo lá. E na repetição, alô? E na repetição, eu dei a sugestão de seguir a ordem maluca. Como que é isso? Depois que a criança sabe o versículo, tá? Você vai dando a ordem e ela vai repetindo. Vamos lá, criança, pulando num só pé. Então, vai lá. Grande é o Senhor e precisa ser louvado. Salmo 145, 3a. Essa partezinha 3a é a primeira parte do versículo, tá? E aí você explica para a criança isso também. Aí, levanta o braço em cima da cabeça. Você vai falar, essa é a ordem que você dá, e aí ela vai repetir o versículo. Levantar o braço em cima da cabeça. Grande é o Senhor e merece ser louvado. Salmo 145, 3a. E agora você vai colocar andar de olhos fechados. Aí você vai andar de olho fechado de um lado para o outro. Aí você vai dando as ordens e a criança vai repetindo esse versículo. O método de repetição que eu dei como sugestão no livro é seguir a ordem maluca, tá bom? E aí, através dessa repetição, a criança vai memorizando o versículo. Tá ok? A brincadeira desse dia, nós fizemos aqui, eu tenho ele aqui colorido, tá? Mas são imagens, ó, onde a menina, ó, tem 4 meninas e 4 meninos. Bota aqui perto, coloca perto. E aí a menina vai escolher um desenho de menina, o menino vai escolher o menino, e aqui atrás tem a perguntinha. E aí ele vem com a perguntinha, tirando, e ele responde a pergunta. É o quadro de perguntas, tá? Como sugestão para esse aqui, para os menores. No livro nós temos sempre 2 sugestões, uma para os menores e uma para os maiores, tá? Os menores, claro, com uma não tanta dificuldade, os maiores já com algo que eles possam se movimentar mais, algo mais competitivo, tá bom? E para os maiores, eu quero mostrar para vocês, tá bem aqui no chão, eu quero mostrar para vocês. Mostra ali. Nós fizemos assim esses círculos de EVA, onde tem ali a pegada, tá vendo? Pé direito e pé esquerdo. Então, o desafio é a criança colocar o pé aonde está sinalizado, tá? Então, a criança vai dizer o versículo e vai passar correndo por aí. Passa aí, Isabela, só para eles verem. Não é desse jeito não, é pulando, tá? Ela pulou errado aqui. Mas é para você pular, tá? Com o pé certinho, vê lá, pai. Isso. Coloca o pé certo, isso. É sempre bom você explicar para a criança antes como que faz. Você faz para a criança ver e fazer certinho, tá bom? Sempre que você ensina uma brincadeira, você dita as regras, ensina direitinho para não ter confusão nessa hora. Que esse momento de brincadeira seja um momento de recapitulação, tá? É divertido, mas em tudo você ensina, recapitula o versículo, faz a recapitulação da lição bíblica, faça perguntinhas que não tenha só resposta sim e não, sabe? Tinham 10 homens para ser curados? Sim, não. Procure perguntas que seja quem, como, quem é que tinha o poder para curar aqueles homens? Quem é que voltou para agradecer? Como que deve ser o coração daquele que voltou para agradecer? Sabe, perguntinhas assim, não perguntinhas de sim e não, tá? São perguntas mais elaboradas. Muito bem. Vamos lá para o 4º dia? Amém, gente? Está todo mundo entendendo? Levanta a mão aí. Eu estou feliz que vocês ainda estão sentados aí, viu?
Eu falei, meu Deus, olha esse povo aí no banco, porque é a coisa mais difícil é a gente falar de longe, né? Não poder ver o rostinho de vocês sorrindo. Se tem alguém com sono aí batendo cabeça, eu não estou nem vendo, olha. Mas que o Senhor Jesus possa te despertar aí nessa manhã. Anota tudo aí. Vamos lá, está terminando. O toque de cornetas e o grito de uma grande multidão arruinaram uma grande cidade. Uau! Isso é incrível! Coisas lindas que Deus faz. E esse é o nosso quarto dia, as muralhas de Jericó. E como sugestão desse recurso, nós temos aqui... Pega aquele outro livro também, pode. Nós temos aqui essa caixa, que ele pode ser feito como livro também. Você pode fazer os furos, 3 furos aqui no EVA e fazer ele de livrão, como esse aqui, ó. Tá? Esse aqui eu fiz assim, amarrei aqui, então ele fica um livro que você vai passando as páginas. Tá? Ou então, dessa maneira da caixa, onde você tem ali as imagens, né, as placas de EVA, onde você vai tirando ali os recursos, tá bom? Então, você fez a introdução, e aí você vai entrando na história. Quando você vai entrando na história, o povo que habitava lá em Jericó era um povo que não buscava Deus, era um povo que vivia entristecendo o coração de Deus, desobedecendo a Deus, e é nessa parte, logo no início da história, que você entra e fala do pecado. Não só aquele povo estava desobedecendo, mas eu e você também estamos. Tá? E aí você vai lá e fala da cor escura, que o pecado separa de Deus. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui. É engraçado que as pessoas falam assim, mas eu tenho que falar isso em toda a minha história, eu vou ficar falando de pecado, de Jesus Cristo, de quem é Deus, que Deus é amor. Sim, sabe por quê? Em Deuteronômio diz lá, ó, inculca na cabeça da criança. Como é que eu vou inculcar se eu só falo uma vez por mês? Pode? Aqui, as cadeiras aqui da nossa igreja tem 5 cores, então a criança chega e já senta na cadeira da cor. Ninguém quer sentar no pecado, né? A cor preta ninguém quer sentar. Mas você tem que massificar isso na cabeça da criança. É o plano da salvação. E para você ter uma ideia, pergunte à sua criança, ó, que já tem tempo aí com você, que cresceu aí na igreja, criança de 7, 8, 9, 10 anos, fala assim para ela, me fala das 5 cores do plano da salvação, me fala como que você falaria de Jesus para um amigo. Ele não vai saber. Por quê? Porque nós não falamos. Por isso que a gente tem que falar em toda a história, massificar, e isso fica tão entranhado na gente que acaba sendo natural. Então, toda vez na história que você ver algo relacionado às trevas, ao pecado, desobediência, automaticamente você vai dizer, eu e você também vivemos no pecado. Pecado é tudo aquilo que nós fazemos, falamos e pensamos que não agrada a Deus. O pecado nos afasta, nós já nascemos com essa natureza pecaminosa. Ninguém te ensinou a mentir. Seu pai já sentou com você e falou assim, senta aqui que eu vou te ensinar como mentir, como roubar. Que nada, nós já nascemos assim. E aí você precisa massificar também que Jesus é a solução para o nosso pecado. E aí, logo aqui no final da página 106, nós vamos falar desse povo que vivia em pecado, e eu e você também vivemos em pecado. E aí, logo no final, nós falamos que Jesus veio à terra, ele morreu numa morte de cruz, no meu lugar e no seu. Aí aqui, ó, aquele povo de Israel era um povo que tinha uma força especial, era um povo de Deus, escolhido por Deus. Como Deus amava aquele povo, Deus também ama você. E aí, olha lá, o amarelo. E aí você faz um círculo de amarelo ali naquele ponto. É o ponto que você vai falar de quem é Deus. Deus é amor, Deus é santo. Ele está preparando um lugar para mim e para você no céu. Assim como ele amava aquele povo, ele ama você. Assim como ele ama você, vou voltar para a história, ele também amava aquele povo. E aquele povo estava enfrentando aquela dificuldade, mas Deus deu a visão a um homem chamado Josué. E Josué obedeceu, ele seguiu as ordens que Deus havia mandado ele fazer. Sabe, criança,
Deus está sempre com você e vai ajudar a você a vencer as suas dificuldades. Olha lá a sua frase, você pode deixá-la até pendurada lá no púlpito, né? Lá no negócio onde você vai ler a Bíblia, no suporte lá. Você deixa lá pendurado para você, para as crianças verem que Deus sempre está com você e Ele vai ajudar você a vencer as suas dificuldades. A tia não sabe qual é a sua dificuldade hoje. Talvez você esteja enfrentando uma tristeza dentro de casa, um desemprego. Talvez o papai e a mamãe andam brigando tanto que aquilo tem te trazido tanta preocupação. A questão da separação dos pais, a questão da falta de um brinquedo que você queria tanto. Talvez é uma dificuldade para você, mas eu quero que você, criança, nessa manhã, saiba que Deus sempre está com você e Ele vai te ajudar a vencer as suas dificuldades. E aí, em todo momento, você pode estar repetindo essa frase, que é a frase do ensinamento do dia. Deixe isso claro, deixa isso escrito, deixa isso no seu esboço, deixa pendurado na parede, deixa lá na portaria. Você pode juntar os 5 dias, né? Cada dia você vai colocando um, no final vai ter lá os 5 ensinamentos. Então, reforce isso. Deus deu uma ordem e Ele seguiu aquelas ordens. Mas que ordem estranha, não é? Rodear a cidade por 7 vezes? E mais, na 7ª vez, vamos tocar as trombetas? E aí, ou você faz uma trombeta dessa aqui, ou então você distribui cornetinha para as crianças. E aí vai ser um barulho só, hein? Tu imaginou? Tem que dar na mão delas só na hora da história, hein? Porque senão vai ser um tal de buzinar o negócio. Mas fica muito legal. E no momento que você falar, e rufem os tambores, quer dizer, os trombones, as trombetas tocam. E aí faz aquela barulhada santa. E aí aqueles muros caem. Era algo impossível. Era algo impossível. Estudos dizem que aquela muralha tinha 10 metros de altura e 10 metros de largura. Havia casas ali em cima, pessoas moravam ali. Como pode um muro tão alto, um muro tão largo, através de trombetas? Aquilo cair? Mas é a fé que temos em Deus, a fé e a confiança de obedecer a ordem dEle. Qual é a ordem que Deus tem te dado nessa manhã? Realize a sua BF linda e a melhor que você puder, meu querido. Dê o primeiro passo que eu vou abrir as portas. Deus vai fazer. Você só precisa confiar e ter fé que Deus fará. Então esse é o desafio para esse dia. Deus está sempre com você e vai te ajudar a vencer nas suas dificuldades. Ok? Então, coloque isso aí bem claro para as suas crianças nessa história. Está tudo aí bem esmiuçado, os scripts, né? A história está bem contada. Você estuda a introdução, o andamento, o clímax e a conclusão e você vai ver que vai dar certo. Para a memorização desse dia, cadê o PC? Ela tirou. Peraí. Para esse versículo desse dia, nós temos aqui para Deus, olha isso. Eu estou aqui na igreja das crianças, gente. Aí, para esse dia, nós fizemos aqui, ó, de EVA, tá? A corneta com a flâmula, olha, a flâmula feita de feltro e o escrito em papel. Para Deus, e aí você pode, ó, tá? Fazer com que as crianças segurem ou que alguns tipos segurem. Tudo é possível, ó. E aí você pode colocar as crianças para segurarem assim. Onde está escrito isso? Mateus 19, 26b. Tá? E aí você prepara um visual. Se não puder fazer dessa maneira, faça de uma maneira mais simples. Às vezes a gente encontra em algumas lojas aquelas
aquelas cornetas mesmo, né, de torcida, aquilo faz um barulho enorme. Então, você pode também comprar umas 3, 4 cornetas e ali pendurar um TNT com escrito, tá? Para esse versículo, tem aí também a introdução. A introdução é uma perguntinha. O que é um obstáculo? É algo que atrapalha o seu caminho, não é? Quando você enfrenta algum obstáculo visível, tipo uma árvore caída no chão, ou então um buraco, e aí como é que você enfrenta uma situação que é invisível, tipo o medo? Como que nós enfrentamos o medo? Nós precisamos pedir ajuda a Deus, e aí você vai e entra no versículo. Porque para Deus tudo é possível. Amém? Foi? Muito bem. Para esse dia, nós temos aqui essa brincadeira, tá? São 2 placas dessa, uma para os meninos, outra para as meninas, onde também, aqui atrás, a criança vai escolher o número, ela vai escolher o número e vai, ó, aqui é a corneta, tá vendo aqui o desenho, ó? Então, quando ela escolhe o número e tem a corneta, ela já ganha a pontuação. Se ela escolhe o número... aqui também... Se ela escolhe o número e não tem a corneta, ela responde a perguntinha. Se responder a perguntinha e responder certo, ganha a pontuação, tá? Se ela escolher a cor e não tiver a corneta, nem precisa responder a perguntinha, tá bom? Tá bem escrito lá no livro as regrinhas, e aí você pode adaptar, fazer as suas regras. Você pode, gostei do visual, mas não gostei das regras. Muda, faz as suas regras. Isso aí é só uma sugestão. Tá? Para os maiores, nós temos aqui o desafio da corneta. E aí você vai marcar no cronômetro em quanto tempo quem consegue soprar mais tempo a corneta. Olha, gente, depois dessa quarentena, acho que a gente não sopra nem 10 segundos, não. E aí você marca lá, meninos que gostam disso, né? Marca lá, olha, 1, 2, 3 e já. Aí você aciona o cronômetro e aí você vê quem é que vai segurar mais tempo aí. Ou então, ele pode escolher também a língua da sogra. Então, você tem aqui uma bandeja, tipo essa. Uma bandeja feita de EVA, com a base em isopor. Você coloca ali algumas cornetinhas e coloca ali a língua da sogra. Aqui a gente chama a língua da sogra, eu não sei vocês aí. Aquele negócio que abre assim, é esse nome mesmo aí? É. Eu não sei por que língua da sogra, né? Mas tudo bem. E aí a criança, antes da brincadeira, ela escolhe ou a língua da sogra ou a corneta, mas ela não sabe o que vai fazer ainda, entendeu? Aí quando ela pegar, todo mundo escolheu, aí você vai separar em 2 grupos. Olha, quem escolheu a corneta vai soprar e nós vamos cronometrar em quanto tempo ele vai ficar soprando. A língua da sogra, quando ele soprar, aqui tem a perguntinha. E aí, então, ele vai ter que responder a perguntinha. Tá? A perguntinha desse aqui fale qual o versículo do dia. Tá? E aí a criança, então, vai responder. Se responder, certo, ponto. Se responder errado, estuda mais, tá bom? Agora, nós vamos para o último dia, rapidamente, né, pastor? Para esse último dia... Para esse último dia, 5 minutos. Aqui... 5 minutos. Quantos? 5. Então vamos lá. Um doente desce pelo telhado e é curado. Isso não é incrível? Uau, que incrível! E aí, o grande desafio é falar da cura do paralítico de Cafarnaum. Tá bom? Essa lição está lá em Marcos. E aí, o desafio para você que for contar a lição bíblica é usar essa régua articulada. Tá joia? Esse aqui meu, ele é feito em MDF, daquele bem fininho, mas você pode fazer o seu de EVA, um EVA aquele mais grossinho. Você pode colocar uma bailarina, aqui a gente chama de bailarina. Aquele que abre a perninha assim atrás, ó, tá? Para ligar uma na outra, tá bom? E através dessa régua, não, do paralítico. Ali, ó. Aí, você vai fazer assim. No livro, ele tem... Deixa eu ver se eu coloquei.
Eu acho que eu não coloquei. Não coloquei, não. Mas eu posso mandar a foto, pastor, para o senhor, desse esqueminha aqui, olha. Esse esqueminha aqui são as posições da régua que o professor precisa aprender para contar a história, tá bom? Então, quando você começar a sua história, você vai dizer... Então, você vai dizer que havia um paralítico, tá? E aí você vai trabalhando. E aí você vai trabalhando aqui na régua as posições. Olha o paralítico. Ele vivia deitado numa cama. Ele tinha problema nas suas pernas. E esse paralítico, ele morava numa cidade chamada Cafarnaum. E a régua acabou que ficou grande. Esse fone aqui não me deixa vir para trás. Ó, dá para ver, né? Cafarnaum. E aí você vai dizer que esse amigo, quando Jesus, ele estava, sempre onde Jesus estava, havia todo tipo de gente atrás dele, e tinha fariseus, tinha escribas que ficavam, ó, de olho, os fariseus ficavam, ó, de olho em tudo que Jesus estava falando e fazendo, porque eles queriam arrumar um jeito de pegar Jesus. E eles estavam tomando conta da vida de Jesus. Mas uns homens ficaram sabendo que Jesus iria passar por ali e talvez o seu amigo paralítico, ele teria a chance de ser curado, porque Jesus, ele estava curando cegos, Jesus estava curando doentes e quem sabe Jesus curaria também aquele paralítico que vivia em uma cama. E aquele homem então, ele tinha um amigo, não só um amigo, mas 2 amigos. Tá dando para ver aí? Ficou grande aqui e o fio não me deixa ir para longe. Não só 2 amigos, mas ele tinha também 3 amigos. Não só 3 amigos, mas ele tinha 4 amigos. Como é bom ter amigos, não é verdade? Quantos amigos você tem? Aquele amigo de verdade, que se você estivesse doente, ele pegava você no colo. Que dificuldade, não é? Mas nós precisamos saber que nós temos um amigo chamado Jesus. Jesus Cristo, Filho perfeito de Deus, aquele que morreu por você. Ele é Filho de Deus, porque Deus, ele enviou Jesus para você. Deus ama você. E aí, olha lá, logo no início da história, você vai falar de quem Deus é. Que o nosso Deus, ele é criador, que ele é amor, que ele é santo, e ele está lá no céu preparando um lugar para mim e para você. Jesus, então, iria passar por aquele lugar e aqueles 4 amigos estavam pensando numa maneira de levar aquele amigo paralítico até Jesus. Aquele homem tinha um problema na sua perna, não é? Pois é, crianças, aquele homem tinha um problema e eu e você também temos o problema. Qual é o nosso problema? O pecado. E aí você entra aí falando da cor escura nesse ponto da mensagem. Mas também aqueles homens rapidamente pensaram, Jesus está por aqui, vamos, ele está lá dentro daquela casa. Então pegaram aquele homem naquela cama e quando foram chegando perto daquela casa, eles olharam ali pela porta, mas está muito cheio, ninguém vai deixar eles passar com esse homem por aqui, 4 homens carregando um paralítico não dá. Então eles chegaram na janela e eu imagino que eles estivessem gritando, Jesus, eu tenho um amigo aqui, Jesus, ele precisa ir de você, por favor, Senhor. Eu imagino que eles ficavam gritando por ali, mas não tinha jeito, estava lotada aquela casa. Meu Deus. Então eles rapidamente pensaram uma maneira e perceberam que do lado de fora da casa havia uma escada. Surgiu então uma ideia, vamos levar esse paralítico até lá em cima, fazer um buraco por ali e ser com esse amigo até Jesus. Bem, medindo bem, se a gente descer por aqui, lá, já sei, Jesus, espera aí, nós vamos descer por ele, vamos descer ele por aqui, viu? E aí então, aqueles amigos colocaram aquele homem, arrumaram uma maneira, não sei se cordas, não sei se panos, amarraram aquela maca e foram descendo com ele até Jesus, quando viu aquele paralítico que estava diante de Jesus, o Todo-Poderoso, aquele que poderia salvar e curar a vida dele. Jesus então perguntou, os seus pecados estão perdoados? Mas eu quero andar, seus pecados estão perdoados. Imagina os fariseus, né? Que falam tanto,
Quem é esse que até pecado pode curar? Jesus falou, é mais fácil falar para o homem, seus pecados estão perdoados, então levante, pega a sua cama e anda. Você acredita, crianças, que aquele paralítico, ele saiu dali andando? E mais, pegou a sua maca, colocou nas costas e foi falar de Jesus também. Crianças, esse é um desafio para mim e para você. Falar de Jesus. Hoje Jesus perdoou seus pecados, hoje Jesus curou suas feridas, hoje Jesus te deu amor. E aí, você vai fazer o que com esse presentão todo que Ele te deu? Vai ficar para você? Vamos compartilhar, vamos agradecer, vamos falar do amor de Deus para as nossas crianças. Esse, então, é a lição. Você vai precisar estudar essas posições, tá? Para não ficar errando, que o número 1, para mim, é o contrário aqui, né? Eu estou mostrando para vocês ao contrário, para mim, mas para você aparecer aí da forma correta. Por isso que eu ainda fico olhando aqui no papel o meu esqueminha para fazer a posição certa, tá? Então, treine para fazer a posição na régua articulada e contar essa lição linda. As crianças amam e começam a viajar no que pode ser feito aqui com a régua. E o legal é que o trabalho manual, a sugestão é eles fazerem uma dessa com papel cartão, que é um papel mais grossinho. Dá para fazer, fica super bacana e não sai caro. Então a criança vai sair dali com a sua régua articulada, sabendo contar essa linda história para os seus amigos, tá bom? A sugestão para a memorização desse dia é o Marcos 12:31. Ame o seu próximo como a ti mesmo, tá? E aí você pode fazer com folha mesmo, porque com essas folhas nós vamos aproveitar para a brincadeira. Na brincadeira, nós temos aqui a siga a pegada. Então, nós fizemos algumas pegadas com algumas texturas diferentes. Então, aqui tem o plástico bolha, aqui tem uma coisinha mais áspera, aqui tem uma lixa, onde a criança vai pisar, aqui o algodão. Essa brincadeira são para os menores. Então, através de sentir, né, essas várias texturas, a criança vai pisando ali e vai recitando o versículo. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Ele vai levar até o amigo que está do outro lado. As regrinhas estão aí. Essa brincadeira é para os menores. Para os maiores, nós temos aqui a interrogação com as perguntinhas. Então, nesse buraquinho, tá vendo? A minha interrogação ela é toda cheia de buraquinho, Tá vendo? Aqui no buraquinho vai a perguntinha. Você vai enrolar um papelzinho e colocar aqui. Então, a criança vai vir e vai retirar a perguntinha da interrogação. Tá bom? As regras estão aí e você pode aproveitar a ideia e mudar as suas regras. Gente, falei rapidinho, hein? Olha. Se eu tivesse aí, eu acho que eu queria ficar um dia inteiro com vocês. Pastor, eu ia ter que prometer a dar um bom almoço e depois um açaí para esse pessoal ficar comigo o dia inteiro, hein? Mas era essa a intenção. Infelizmente veio a pandemia, né? Pois é. Mas vamos sonhar aí com uma próxima oportunidade. De repente a gente montar junto a nossa lição, né, no próximo ano, porque é muito legal quando nós fazemos isso juntos, né? Montando ali o passo a passo com a pessoa que vai contar a história. E aí a gente pode fazer em oficinas, né? Quem vai fazer a memorização? Fazer uma oficina de memorização. Cada um praticando ali para não ter erro lá na EBF. Gente, eu agradeço a oportunidade. Muito obrigada, Pastor Paulo. Muito obrigada a cada um que ficou aí escutando a gente durante esses minutos. E eu louvo a Deus pela vida de vocês. Que Deus possa estar capacitando cada um de vocês a fazer o melhor e falar para as nossas crianças que Deus faz coisas incríveis, que vocês possam receber a alegria do Senhor diante de todas as dificuldades, receber a alegria para pregar o Evangelho a todos. Amém, igreja? Palmas para Jesus pela vida da nossa irmã. Amém. A igreja fica em pé, por favor. Já estamos começando a encerrar a nossa programação. Quero ir embora já, né? Pastor, dá o meu número para eles, tá? Sim. Se eles quiserem falar comigo, pode dar o meu número. Meu DDD é 21 987 24 0973. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vou passar assim.
livro, tá bom? Nós estamos aqui prontos para ajudar, tá? O rapaz aqui da mídia perguntou se nós podemos colocar essa sua aula de hoje no YouTube da igreja. Pode Se você sim. permite, é claro. Pode sim. Então pronto. Essa ministração de hoje, tá, gente? O nosso DJ vai preparar e vai colocar no YouTube da igreja. É da Assembleia, né, de Marituba? Aí você procura no YouTube, AD Marituba, que esse nosso treinamento vai estar lá, tá? Estenda sua mão em direção à nossa irmã e diga assim: irmã Alessandra, que Deus te abençoe. Obrigado, mais uma vez, por esse seu carinho com a nossa igreja. Nós determinamos que em nome de Jesus, logo, logo, você vai cantar o hino da vitória. O hino da vitória. Te abençoamos em nome de Jesus. Você e sua família. Irmã Alessandra, muito obrigado. Palmas para Jesus novamente na vida dela. Muito obrigada, Deus abençoe mais uma vez e até breve. Com certeza suas lágrimas o Senhor vai recolher e logo, logo vai responder.